Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Carlos de Souza, com o tema Coragem da Fé. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, olá, minha irmã, olá, meu irmão, irmãos de fé, irmãos de caminhada. É uma alegria imensa, mais uma vez, estarmos juntos aqui na Rádio e TV Fraternal para falarmos um pouco mais, para aprendermos um pouco mais, para estudarmos as mensagens do nosso Mestre Jesus, baseadas exatamente no ensino da nossa doutrina, a doutrina espírita. E cada dia que passa, nós vamos cada vez mais nesse mundo e às vezes encontramos muitas atribulações, muitos desafios, e cada vez mais nós vamos percebendo que aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, nós ainda precisamos e necessitamos de pensar, de estudar, para cada vez mais compreender um pouquinho de tudo aquilo que ele deixou. E nesta compreensão e nesse entendimento, irmos buscando o nosso crescimento, a nossa evolução. A nossa evolução do nosso espírito, que veio buscar aqui dentro deste espaço, na casa que nós estamos a cada vez mais trilhando, que é o templo do nosso espírito, que é o nosso corpo, que está aqui no planeta Terra, que nós reencarnamos mais uma vez aqui no planeta Terra. E nesta reencarnação, estamos tendo as oportunidades de aprender, as oportunidades de crescer. Basta que queiramos realmente buscar esse crescimento. E o nosso estudo na noite de hoje, ou no dia, não importa a hora que você esteja vendo, será sobre um tema bastante interessante, que chama-se a coragem da fé. Coragem da fé é o tema que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, nos passou, nos deixou cada vez mais bastante fundamentos para que nós possamos pensar e praticar. Então vamos primeiro de tudo começar a entender algumas coisas. O que é a palavra coragem, né? É uma palavra que vem do latim coratium ou do francês courage. É a capacidade, muitas vezes tido como virtude, de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que a coragem não significa a ausência de medo, e sim a ação apesar deste. Então, em muitos momentos, realmente, temos temor, temos medo, mas a nossa coragem nos leva a agir, nos leva à ação. Nós encontramos no dicionário Oxford, que é uma explicação gramatical, que é um substantivo feminino, e o primeiro é moral forte perante os perigos, os riscos, bravura e intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Um exemplo que tem no dicionário é exatamente esse. Armou-se de coragem para rever o amigo moribundo. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios e buscar soluções. Então, nós temos que buscar exatamente as soluções através da nossa coragem. Então, temos que realmente ter coragem para enfrentar os desafios e não pura e simplesmente só bater no peito e ficar esperando que as coisas venham a acontecer. Nós precisamos usar a nossa coragem. Agora, a fé. A fé vem do latim fide, é a adesão de forma incondicional e a uma hipótese a que a uma pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova
ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou na fonte de transmissão. De novo, usando o dicionário, nós encontramos que é um substantivo feminino que quer dizer confiança absoluta em alguém ou em algo. Crédito, um homem digno de fé. Na religião, no catolicismo, a fé é a primeira das 3 virtudes teologais, né? Ter fé é um compromisso profundo e uma entrega pessoal que envolve confiança e ação. Então nós podemos perceber que as duas palavras, as duas têm exatamente o sentido de confiança, mas principalmente de ação. Porque em muitos momentos da vida achamos que basta simplesmente eu ter fé, basta eu simplesmente dizer que eu tenho coragem. Mas se eu não faço nada, se eu não pratico a minha parte, se eu não tenho a ação, é uma fé morta, é uma coragem inócua. Então, a coragem da fé é eu ter, nos momentos em que os desafios surgem, exatamente ação. Esse título, esse capítulo que nós vamos estudar, ele está no capítulo 24, e o título dele é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que tem o subtítulo Coragem da Fé. A coragem da fé, nós encontramos esse versículo que o nosso irmão Allan Kardec colocou, que é Mateus 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei, e confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei, diante de meu Pai que estás nos céus. Eu peço a permissão de vocês para fazer uma observação pessoal mesmo, de que o nosso irmão Allan Kardec colocou todos esses 2 versículos dentro desse item para realmente trazer aquilo que estava dentro do versículo de Mateus, né? 32 e 33, do capítulo 10, 32 e 33, mas eu gostaria de pedir a gentileza que vocês me aceitassem a minha colocação. Eu vou fazer uma simples observação aqui. Eu tenho absoluta certeza que o nosso Mestre Jesus quer nos transmitir, além desta mensagem, nesse versículo, eu acho que o mais importante seria exatamente trazer esta parte. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. O fato que, às vezes, a gente coloca nessa versão de que Jesus vai renegar diante do Pai, nos fica dando a entender de que aquele que não aceitar, aquele que não tiver, que não se confessar, né, praticante do cristianismo ou praticante do lado de Jesus, vai ser chegado ao lado. Mas eu tenho absoluta certeza exatamente como nós temos sempre, através das reencarnações, cada vez mais uma possibilidade, cada vez mais uma nova maneira de crescer, uma nova maneira de evoluir. Eu tenho absoluta certeza que Jesus sabe o tempo todo que nós estamos buscando a evolução. Então, quando ele deixa esse texto, eu só suprimo dessa mensagem que nós estamos trazendo, aquela parte em que fica parecendo que ele vai nos renegar. De forma alguma, Jesus vai renegar qualquer dos seus filhos, assim como o nosso Pai, como Deus, também não nos renega. Nós é que temos a dificuldade de entender e de chegar aonde precisamos. Então, exatamente neste momento, eu faço questão de deixar simplesmente essa parte do texto. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Assim como também no capítulo de Lucas, no capítulo 9, versículo 26, tem exatamente esse texto, essa versão que foi feita. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará,
quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Nós podemos buscar entender essas duas frases que estão colocadas no Evangelho para que a gente possa perceber, não é simplesmente que nós estaremos sendo legados, jogados de lado através do que Jesus nos trouxe. É porque nós, pelo fato de ainda não termos evoluído, não tenhamos ainda a capacidade de compreender exatamente aquilo que o nosso mestre nos deixou, então ainda precisamos, em alguns momentos, termos um outro crescimento, uma outra oportunidade, um outro momento para que a gente possa realmente entender. Porque não é simplesmente só pela imposição, nós temos que acreditar e pronto, não. Tanto que a nossa doutrina, Kardec nos incita o tempo todo para que façamos uma fé raciocinada. E assim também, exatamente aquilo que o nosso Mestre Jesus nos traz. Exatamente que nós tenhamos consciência, que a gente tenha a ação para poder compreender e entender quais são as suas palavras, quais são aqueles atos, aquelas atitudes que ele teve quando estava entre nós e ele nos deixou para que nós possamos seguir. Então, nós encontramos dentro do nosso capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo exatamente uma explicação, uma colocação de Kardec. Aqueles que se houverem arreciado, que ele diz exatamente hesitado, né, de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. O que nós podemos entender disso? Não é simplesmente eu sair alegando, falando para todo mundo que eu sou filho de Deus, que eu acredito em Jesus, que eu sou espírita, que eu sou digno de ser um filho de Deus, porque eu me aceitei Jesus, que eu aceitei o entendimento do espiritismo, que eu simplesmente que eu estou estudando, que eu estou falando do espiritismo, que eu me digo espírita. Mas se eu não praticar, se eu não tiver exatamente as atitudes daquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. É porque aí exatamente onde é que eu interpreto e onde é que está essa interpretação que ele nos coloca. Aí sim eu estarei renegando aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E não pura e simplesmente o renegar seja o aspecto do simplesmente de eu ficar sendo deixado de lado pelo Mestre Jesus ou por toda a energia que nos segue. De novo, então, gostaria de colocar, ao passo de que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham para o seu próprio futuro e pelo dos outros. Quer dizer, aquele que realmente pratica, que trabalha, né? Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Porque é muito simples. Deus não vai nos castigar, não vai nos prejudicar, muito pelo contrário. Nós é que plantamos as sementes para colhermos os frutos. Se nós tivermos coragem de confessar a nossa fé, se tivermos coragem, principalmente, de praticar a nossa fé, nós colheremos os frutos. Agora, se nós tivermos a fraqueza, se nos omitirmos, se nos escondermos, nós também colheremos esse fruto que nós plantamos. Eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos que, durante a passagem de Jesus, e um exemplo que eu gostaria que nós pensássemos, e que eu vou ler aqui exatamente o que está esse aqui, que é indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou
na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão o aperta e te oprime. Como é que você pode dizer que uma pessoa te tocou? E aqui nós estamos todos caminhando. Você está sendo tocado por todos. Como é que quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque conheci bem que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E disse-lhe Jesus: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 42 e 48. Nós podemos, nessa mensagem, nessa situação que aconteceu com Jesus, ver aí vários pontos que nos mostram que a fé. Jesus não disse, eu te curei. Jesus enfatizou, a tua fé te curou. E a mulher, ela teve a coragem de sair onde estava e de procurar Jesus, porque ela não ficou pura e simplesmente só lá no seu canto, pedindo, orando, implorando que Jesus buscasse, que Jesus a curasse. Ela tomou a atitude, ela teve coragem e usou a sua fé para ser curada. Também outros exemplos que eu gostaria de que nós pensássemos mais um pouco. Depois foram para Jericó. E saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Vejamos bem, meus amigos. O cego foi até Jesus, clamou, teve coragem, mesmo que as pessoas pedissem que ele se calasse. Mas ele teve coragem de pedir que Jesus, chamando por Jesus, Jesus tivesse misericórdia dele. Mas o mais interessante é o que Jesus faz. Não simplesmente a questão do milagre. Jesus coloca uma coisa que eu acho extremamente valiosa para que a gente possa pensar. Que queres que eu te faça? Se nós poderíamos dizer, mas Jesus sabia, ele era cego. Então Jesus sabia que ele queria ser curado. Mas Jesus pede para que ele tenha exatamente a coragem de dizer aquilo que ele pedia. Ele teve que não é se ajoelhar nem se manifestar, não é isso não. Ele teve que colocar para fora a sua coragem, aquilo que ele necessitava. Porque em muitos momentos nós simplesmente pensamos naquilo que estamos necessitando e achamos que Jesus, ou que Deus, nosso Pai, ou que a espiritualidade já sabe aquela minha necessidade, pronto.
Então ele sabe o que eu estou precisando. Mas eu tenho que tomar ação, eu tenho que ter a coragem. Nem sempre eu tenho a oportunidade de falar como o cego falou diretamente com Jesus, mas através do meu pensamento, através da maneira como eu me manifesto, como eu demonstro, realmente eu vou chegar exatamente naquilo que o Jesus está esperando de mim. Então, Jesus disse a ele, mais uma vez, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. É isso que Jesus nos mostra. A nossa fé é ela que nos guia, é ela que nos salva. Não pura e simplesmente a gente achar que é a espiritualidade, é Jesus, é Deus. Não. A nossa fé é que vai fazer exatamente que tenhamos e recebamos aquilo que necessitamos e que precisamos. Assim como também eu gostaria de trazer mais um exemplo. E aconteceu que ele, indo a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus, respondendo, Jesus disse, não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Neste exemplo que Jesus nos traz, várias coisas nós podemos aprender. Além daquelas pessoas que tinham a necessidade, foram até ele pedir a cura, ajuda. E ele disse que ele iria fazer. Mas em muitos momentos, nós recebemos aquilo que estamos buscando, recebemos aquilo que estamos necessitando. E assim que somos atendidos, simplesmente esquecemos. Não temos a coragem de agradecer. O que Jesus nos mostra é que esse era um samaritano, considerado ali no meio deles um estrangeiro. Mas ele teve exatamente a dignidade de voltar e agradecer. Ele não precisava, pelo fato, de ser samaritano, quer dizer, ele poderia ir embora. Jesus nem iria perceber também. E ele não iria mais encontrar com Jesus, talvez. Mas ele realmente teve a gratidão e foi agradecer a Jesus. E mais uma vez Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Em todos esses exemplos que nós estamos trazendo, realmente o que nos salva é a nossa fé e não pura e simplesmente os nossos pedidos. Quando o nosso irmão Allan Kardec codificou a nossa doutrina, sistematizou a nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Kardec trouxe a vida de Jesus em muitos momentos, dentro de todos esses livros. E Jesus, a gente pode separar que ele teve, durante a sua vida, os atos comuns, os milagres, as predições, as palavras que acabaram ficando e que a igreja acabou transformando em dogma.
e o ensino moral. E foi exatamente o que Kardec nos mostra. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, porque cada um pode achar de um jeito, falar de uma forma, ler de uma forma, de uma maneira, ter exatamente os dogmas de um jeito, de outro, mas o ensino moral se conservou-se constantemente inatacável. E é exatamente o ensino moral é que o nosso irmão Allan Kardec nos coloca, que nos traz exatamente dentro do nosso estudo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro de todas as obras que ele colocou. Eu fiz questão de trazer esses milagres que seriam, né, as coisas que Jesus fez durante entre elas, não pelo milagre em si, mas principalmente pelas atitudes daqueles que necessitavam, por aquilo que eles receberam e principalmente porque Jesus deixou a todos eles a seguinte mensagem: a sua fé te curou. Não fui eu que fiz o milagre. Jesus simplesmente mostrou que a nossa fé é ela que faz exatamente toda a diferença na nossa vida. Então precisamos ter a todo instante muita fé, muita coragem para poder manter sempre uma fé raciocinada, que é essa fé que o nosso Evangelho, que o nosso irmão Allan Kardec nos traz, a fé raciocinada. Porque nós não precisamos e não podemos simplesmente ter uma fé cega. O que Kardec nos convoca o tempo todo é para que nós pensemos, para que nós usemos o nosso entendimento e, através da nossa fé raciocinada, possamos praticar aquilo que o nosso Mestre nos ensinou. Pois, pura e simplesmente, nós termos uma fé cega, uma fé parada, que achando que tudo cai do céu, ou que tudo acontece por um milagre, exatamente é isso que Kardec nos chama a atenção, para que nós pratiquemos a fé raciocinada. E quando nós realmente vemos o que o nosso Mestre Jesus nos chama, nos conclama o tempo todo, é para que nós tenhamos ação. E nessa fala de Jesus, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, nós podemos exatamente pensar nisso. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que Jesus está nos chamando é para que nós tomemos a nossa cruz. Ele não está dizendo: acredite em mim, pura e simplesmente todos os seus problemas não mais existirão. Né? Existiu até uma época aí, seus problemas acabaram, uma pessoa usou isso como slogan. Jesus não faz exatamente esse tipo de propaganda, coisas que não têm fundamento. Ele nos conclama a tomarmos a nossa cruz diariamente. E como ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, o que ele quer nos conclamar a fazer o quê? Que nós devemos e podemos fazer exatamente igual a ele. Então, quando ele diz, negue-se a si mesmo, não é que eu tenho que deixar, né, de deixar de ser quem eu sou para simplesmente seguir a Jesus e acabou. Não. É que eu tenho que negar até aquela pessoa que existia, que vivia daquela forma. Eu tenho que exatamente ter uma nova maneira de encarar a vida, uma nova maneira de exercitar a minha fé. E é isso que Jesus nos conclama, para que nós tomemos a nossa cruz e sigamos diariamente aquilo que ele nos ensinou, praticando a nossa fé. Eu gostaria de também deixar aqui mais alguns exemplos para que a gente possa pensar exatamente na questão da fé. Que a nossa coragem, ela tem que estar o tempo todo sendo praticada através da nossa fé. Essa poetisa chilena, Gabriela Mistral, tem uma frase
que é muito, muito significativa para nós. Fui procurar a Deus e não achei. Procurei o próximo, procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Então, nós não adiantamos pura e simplesmente só acharmos que eu e Deus é que estamos aqui, que eu e Deus é que basta. Não, existe o meu próximo. E o meu próximo, exatamente, é aquela pessoa que está ali. E esse próximo, eu posso, em muitos momentos da vida, nem nunca ter encontrado com ele. Mas naquele momento em que nós nos cruzamos, nós nos tornamos o mais próximo um do outro. E aí onde é que Deus está presente entre nós. Então que possamos sempre estarmos buscando o nosso próximo, buscando a praticar sempre o amor, praticar tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou e que nós vamos estar sempre encontrando Deus, Jesus e encontrando uma nova vida, exatamente através do quê? Através da nossa coragem, através da nossa fé. Mas uma outra mensagem que também gostaria de compartilhar com vocês, que essa eu encontrei no poeta sufista Jalai ad-Din Rumi. Perdoe-me o meu hindu, né? Ele é um hindu, eu não sei pronunciar corretamente, mas creio que deu para todos entenderem. E ele diz exatamente isso. Procurei a Deus. Procurei por Deus. Fui a um templo e não encontrei. Fui a uma igreja e não encontrei. Fui a uma mesquita e não encontrei. Então, finalmente, olhei para dentro do meu coração e lá estava ele. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós procuramos Deus, procuramos Jesus, procuramos a nossa espiritualidade nos templos, nas paredes, nos locais, nas casas espíritas. Mas nós temos que olhar para dentro de nós, porque o nosso Pai está sempre conosco. Então, Deus, Jesus, o nosso Pai, a nossa espiritualidade, ela está sempre dentro de nós. Então nós temos que exatamente estar sempre procurando por nós mesmos, para que possamos sempre buscar dentro daquilo que nós estamos necessitando a força, a coragem e a nossa fé. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem que nós vamos encontrar de umas mensagens de Chico Xavier. Aceita-te, tal qual és, fazendo de ti o melhor que puderes. Não lamentes as vantagens perdidas. Acima de qualquer desapontamento, continua amando as tarefas que te honram a existência, com os recursos que te foram colocados nas mãos. Constrói sempre que possível o otimismo e a alegria em derredor de teus passos. A tristeza inerte não auxilia a ninguém. Não carregues contigo a sucata de teus desencantos e frustrações. Desengano é esclarecimento. Desengano é esclarecimento. A coragem da fé em Deus se te fará alavanca de apoio na travessia dos obstáculos. Não te aflijas por benefícios que ainda não possuis. Age para o bem e o teu dia chegará. Age para o bem e o teu dia chegará. Todas essas mensagens que está no livro Palavra de Coragem, Psicografia de Chico Xavier, nesse é o convite da coragem de Emmanuel, nos conclama para que possamos ter sempre
coragem, fé. Coragem da fé, exatamente é praticar aquilo tudo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Coragem da fé é encontrarmos a certeza de que nós temos que estar o tempo todo firmes, agindo, para que o nosso crescimento, a nossa evolução, seja exatamente aquilo que estamos recebendo, mas principalmente que fomos ao encontro, que tivemos coragem e não nos colocamos em momentos de fraqueza, simplesmente deixamos de lado os desafios. Pois tenhamos a certeza de que os desafios que chegam à nossa vida, chegam na nossa jornada, é para nos mostrar cada vez mais que temos força e capacidade para vencer. A coragem da fé é exatamente essa mensagem que o nosso Mestre Jesus nos mandou, para que possamos sempre estarmos praticando o amarás a teu próximo como a ti mesmo, pois, amando o próximo, estaremos nos amando e nos encontrando através da nossa coragem da fé com tudo aquilo que buscamos dentro das mensagens que o nosso Mestre Jesus nos ensinou através da doutrina dos Espíritos. Precisamos estar sempre praticando com muita fé a coragem para que possamos encontrar cada vez mais a nossa evolução. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.